agradecer aos irmãos, glória a Deus, cada vez melhor. Novidades vêm por aí, irmãos, em nome de Jesus. Muito em breve nós vamos entrar nas plataformas digitais adorando ao Senhor com músicas próprias nessa casa, amém? Você crê nisso, irmão? É um desafio que está no colo dos irmãos e em nome de Jesus, muito em breve. Nessa noite eu quero dividir uma palavra muito especial com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14 de Josué. Nós vamos ler a partir do versículo 6 ao versículo 15. A leitura é um pouco extensa, mas eu tenho certeza que ela vai fazer diferença para nós nessa noite. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, a minha versão é a Ara. Diz assim a palavra do Senhor: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos. Quantos anos ele tinha? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, quantos anos, irmãos? Quantos anos? 45 anos. Desde que Moisés disse estas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, preste atenção nesta declaração: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enoque. E a terra descansou da guerra. Aqui, irmãos, um momento da história que tem me inspirado. Primeiro de tudo, por causa deste homem, Calebe. Calebe, para mim, é um dos exemplos de perseverança. Há alguns personagens que me encantam, a perseverança com que eles lidaram com algumas situações. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos aprender é ser perseverante. Paulo vai dizer assim: sede firme e perseverantes na tribulação. Perseverante, perseverar.
Sabe, irmãos, nós estamos precisando reaver algumas virtudes que estão ficando esquecidas. E uma delas é a perseverança. Nós desistimos muito fácil. Nós desistimos muito rápido. Nós perdemos a motivação por qualquer coisa. Nós abandonamos projetos por qualquer coisa. Nós perdemos as forças, perdemos o interesse muito rápido. Como eu disse no início, somos uma geração imediatista. Somos uma geração do para ontem. Queremos tudo para ontem. É tudo a jato. A gente fica chateado se a pizza demora mais do que 20 minutos. Antigamente começava preparando a massa, tinha que deixar a massa descansar. Para você comer uma pizza às 8 da noite, você precisava começar a preparar ela às 6, porque você tinha que misturar a massa, você tinha que bater na massa, você tinha que passar o rolo na massa, depois você tinha que deixar a massa descansar, cobrir a massa, depois você tinha que esticar a massa no tabuleiro, rechear a massa, levar ao forno pré-aquecido, ou seja, você tinha que ligar o forno antes para você assar a massa de pizza para você poder comer a danada da pizza. Hoje você mete a mão no telefone e com 3 cliques você pede a pizza. É só você ter um créditozinho. É verdade ou não é verdade? E nós estamos levando isso para a nossa vida. A gente quer que o remédio faça efeito com 1 hora. A gente toma remédio, irmão, e fala assim, não, tomei o remédio, vai passar agora. Tem alguns remédios que são de ação imediata. Você vai tomar uma dipirona, uma novalgina, e ela vai atuar porque ela é um remédio de emergência, mas ela não trata a causa. Esses dias eu estava com dor de cabeça. Poxa, eu estou com dor de cabeça. Primeira coisa que vem na sua mente, toma uma novalgina, toma um remédio, toma um Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Mas qual é a razão daquela dor de cabeça? No meu caso era a pressão alta. Se eu tomasse o remédio, até ia adiantar, porque a dipirona baixa um pouco a pressão, né? Até daria mais certo. Mas não era essa a causa. Eu deveria cuidar da causa. A gente toma... Você sabe que muitos de nós se enganam porque toma remédios de imediatos e aquilo mascara a dor. Eu tenho dores neuropáticas, como os irmãos sabem. Dor de neuropatia é considerada uma das 5 piores dores do mundo. Porque ela dói, é nevrálgica. Então, dói, irmão, que é uma loucura. Aonde que dói? Dói, só dói. Tem dia que dói no pé, tem dia que dói na mão, tem dia que dói no braço, tem dia que dói na cabeça, tem dia... Ela dói. Ah, mas tem um remédio que eu tomo agora que ele mascara. Ele mascara, ele ameniza a dor. É uma benção. Ele me arrebenta também. Eu fico... Onde estou? Quem sou? Mas dor eu não sinto. Ele passa a dor. Eu sinto muita dor quando fica frio. Sabe, irmão? Parece que dói mais. As pessoas perguntam assim, pastor, você gosta do calor? Eu amo calor. Porque eu sinto menos dores, irmão. No frio, meu Deus do céu. Mas o remédio mascara, mas ele não trata a causa. E por mascarar, muitas vezes, a gente piora. E isso no mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes, irmãos, o diabo lança uma seta no nosso coração. Às vezes o diabo lança uma seta para nos parar. E nada, irmãos, da noite para o dia, de uma hora para outra. Às vezes é um incômodo. Uma palavra que não caiu bem, ou uma palavra que caiu errado. Eu estava conversando com o Fábio há pouco tempo, um assunto de liderança, e ele falou, pastor, eu me lembro de uma declaração assim, 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 e eu acho que aí entrou uma seta no coração. Às vezes a seta não é uma palavra maldita, é uma palavra bendita, mas ela entra de forma errada. E aí a gente atravessa algumas coisas. Nós somos a geração, irmãos, que não tem paciência. A gente não tem paciência de ir no médico tratar a causa.
Eu sei que o sistema de médicos é muito ruim. É ruim, você perde horas, você perde, né? A coisa está melhorando agora, tem o tal da hora marcada, telemedicina, ficou mais fácil, não é verdade? Porque você sai daqui, às vezes eu saio daqui, irmão, vou lá para a Moca, é longe o negócio, meu Deus do céu, para chegar lá na Moca, eu prefiro tomar uma Moca. Moca no Rio de Janeiro é cascudo, como é que eles falam cascudo aqui em São Paulo? Você chegar na cabeça assim e fazer assim, tim! Hã? Croque? É croque? Meu Deus, no Rio de Janeiro é moca, né, Ricardo? Vou te dar uma moca, pum! Aí é uma moca, tomou uma moca é um cascudo. E o cascudo é o seguinte, irmão, você não dá cascudo assim, você dá cascudo assim, ó, levemente com esse dedo alterado aqui, que é ele que faz o estrago. Tem pega assim, tim! Se pegar bem pegado, irmão, dor de cabeça certa no cabelo. Eu tenho que ir lá para aquela moca lá, irmão. Às vezes, aí eu chego lá, o médico olha para mim e fala assim, vou passar um exame para você. Vai lá fazer um exame. Só isso, irmão. Eu gastei R$100 de Uber, 50 para ir, 50 para voltar, para o cara falar assim, vou passar um exame para você. Coisa que a telemedicina ajudou, porque aí você não precisa nem sair de casa, né? Você fala lá com o cara, precisa gastar esse dinheiro todo, tempo de trânsito, e ele passa o exame. Quando for mostrar o exame, aí vale mais a pena você estar, ou dependendo da consulta, tem que ser presencial. Mas nós estamos levando isso para a nossa vida espiritual. Nós estamos perdendo a paciência com Deus muito rápido. Nós estamos desmotivados com Deus, porque achamos que Deus está demorando. Porque o nosso tempo, irmãos, ficou muito acelerado. E aí eu encontro um homem chamado Caleb, e quando Israel saiu do Egito, esse cara tinha por volta dos seus 40 anos. 40 anos quando saiu. Ele declara aqui 40 anos. Ele era um dos príncipes da sua tribo. O que era um príncipe das suas tribos? Ele era alguém importante. Pensa comigo, não tinha príncipe, eles eram tudo escravo. Eles saíram tudo escravo. 2,5 milhões mais ou menos estimado de pessoas. Irmão, dá licença que eu vou sentar aqui um bocadinho, tá? Vocês estão sentados, eu fico em pé, vocês ficam pensando o quê? Vou sentar também. Não, irmão, é só para poder ter mais equilíbrio. E 2,5 milhões de pessoas. Sai 2,5 milhões de pessoas e eles separaram algumas pessoas relevantes de cada tribo. 12 espias, homens fortes, ágeis, inteligentes, que pudessem espiar a terra. Caleb foi um desses homens, assim como Josué foi um desses homens, e os outros 10 você não sabe nem como se chamam. Primeira coisa que eu quero dizer para você, irmãos, ninguém lembra dos perdedores. 12 espias. A gente só sabe o nome de 2, Josué e Caleb. É verdade ou não é verdade? Quem conhece mais um aí? Fala para mim. Quem lembra o nome de mais um? Não vale colar agora também, né, irmão? Ir lá na Bíblia e colar. Mas quem lembra de cabeça? Ninguém lembra dos que desistiram, irmãos. Ninguém lembra de quem volta para trás. Ninguém lembra. E se lembrar, lembra mal. Judas. Irmãos, na época de Jesus, Judas era um dos nomes mais utilizados. Era uma variante do nome de Jesus. José, Jesus, era uma variante. Depois do Judas, nunca mais. Nunca mais, há 2.000 anos que ninguém bota o nome do filho de Judas. Você conheceu na sua vida algum Judas? Eu já conheci gente de tudo quanto é tipo de nome. Clarismundo, Edmundo, Raimundo, o mundo todo. Mas Judas, eu nunca conheci um Judas. Quem põe o nome de Judas num filho? Porque ninguém gosta de ser lembrado como aqueles que desistem, aqueles que perderam. Eu fico imaginando, não está escrito, mas é a maneira que eu imagino, Caleb e Josué,
no meio daquela confusão, gritando para 2 milhões de pessoas: Eia! Porque a Bíblia diz que Caleb se levantou, disse: Eia! E fez calar os filhos de Israel, para dizer uma palavra: se o Senhor prometeu, nós venceremos. Entenda uma coisa, irmãos, eles não negam a realidade. Eles dizem: tem gigante sim, tem gigante, tem dificuldade. A terra realmente tem tudo isso aí. Eles não negam a realidade dos olhos, mas eles enxergam com a realidade da fé. Se Deus falou, Deus vai cumprir. O tempo passa, irmãos. De 20 anos para cima, morreu todo mundo. Imagine a situação de Caleb. Eu gosto de falar de Caleb, porque eu fico imaginando esse senhor, durante 40 anos, ver todos os seus amigos e parentes morrerem no deserto. É ou não é para desanimar o caboclo? Não, pensa comigo, irmão. É ou não é para desanimar o caboclo? Há alguns anos atrás, cerca de 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham muitos filhos. 10, 12, 9 filhos. Era comum. Nessa época, então, era mais ainda, porque quanto mais filhos você tinha, mais mão de obra, mais proteção, mais... E hoje a gente cria filhos para o pai e para a mãe deixar uma herança para os filhos. É assim que a gente cria hoje. Antigamente não, eram os filhos que trabalhavam para o pai e para a mãe. Quanto mais filhos, a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que enche, filhos são como flechas. Bem-aventurado o varão que enche delas as suas aljavas. Por quê? Porque no dia em que o valente se apresentar, os filhos estão lá para proteger. Você imagina, eu não sei quantos irmãos Caleb tinha, mas vamos colocar uma média aí de 10 irmãos. Era uma média mediana para antigamente. Ele viu os 10 morrerem. Eu conversava um tempo atrás com um senhor já de quase 90 anos. E ele ainda estava bem, graças a Deus. Perguntando, ele era um pastor, perguntando quais são as maiores dificuldades da vida. Ele disse para mim: filho, nenhuma dor dura para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Eu falei: mas pastor, qual foi a maior dificuldade? O que é mais difícil nesse tempo de caminhada? Ele falou assim: tem uma coisa que é muito difícil na velhice, é ver todos os seus irem embora antes de você. É enterrar seus irmãos, seus pais, seus sobrinhos. Ele falou: é muito ruim, é a pior parte. E eu fico imaginando Caleb. Enterrou pai, mãe, enterrou toda a família. Irmãos, Deus havia prometido a terra prometida, Canaã. Deus havia prometido. Deus havia tirado do povo com mão forte. Caleb tinha uma promessa, uma palavra, mas de repente ele começa a ver todo mundo morrer e não chegar a lugar nenhum. Se ponha no lugar de Caleb. 40 anos. Quanto tempo você espera a sua promessa? Há quanto tempo? 40 anos é o que eu tenho de idade, irmão. Não sei porque que alguns riram. Palhaçada. 40 anos esperando uma promessa. Quem fez a promessa? Foi Deus. Foi Deus. Mas está lá Caleb. Você não ouve falar de Caleb mais. Você não ouve mais falar dele. Ele ficou quietinho. Caleb estava lá no meio do deserto, irmão. Caleb passou fome. Fome não, porque eles não passaram fome, né? O maná caiu do céu. Mas passou sede. Ele viu a pedra da água. Ele viu a serpente de bronze. Ele viu o bezerro de ouro sendo construído. Ele viu 3.000
serem mortos naquela noite. Porque só às vezes o cara fica chateado porque o pastor dá uma palavra. Irmãos, a gente prega a palavra de Deus e às vezes a palavra de Deus me alfineta. Às vezes eu estou falando um negócio aqui e na minha cabeça está assim, ai meu Deus, me perdoa. Eu lembrei. E o Espírito Santo de vez em quando me lembra um negócio, fala assim, deixa eu te lembrar aqui. Irmão, às vezes você fala assim, não, o pastor está falando para mim. Não, irmão, é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo. Caleb viu aquilo tudo. Naquele dia, só completando o raciocínio, né? Às vezes a gente fala uma palavra e aí fala assim, poxa, o pastor hoje estava pesado, né? O pastor bateu. Irmão, Moisés desceu do monte, viu um bezerro de ouro, deu uma bronca no povo todo, quase bateu na cara do Arão e falou assim, quem que está comigo? Aí passou a tribo de Levi. Moisés passou a mão numa espada e junto com aquela tribo de Levi matou 3.000 naquela noite. E você acha que o pastor hoje é ruim? 3.000 foi de arrasta para cima, porque fez o bezerro de ouro. Arão ficou com tanto medo que ele falou assim, só joguei o ouro aí, saiu isso aí, eu não tenho nada com isso. Num instantinho ele... Caleb estava lá. Caleb estava lá, irmãos, quando o faraó foi atrás de todo mundo e não tinha mais o que fazer. Mar Vermelho. Aí o mar abriu. Caleb estava lá, irmãos. Quando eles passaram no Jordão com Josué, não tinha como passar. Aí o Jordão abriu. Caleb estava lá. Viu tudo isso acontecer. Perdeu todos os seus amigos, seus irmãos, seus amigos próximos. Mas Caleb não desanimou da promessa que era dele. No texto em que nós lemos, Caleb está chegando para Josué 45 anos depois. Quantos anos eu disse? 45 anos depois. Irmãos, 40 anos tinha o irmão Caleb. Passaram-se 45, agora é um senhor de 85 anos. Eu sei que é possível chegar vigorosamente a essa idade, né? Nós temos um menino na igreja de 70 e quanto, irmão Zé? 80 anos. É um menino, irmão. Bota no campo de futebol, duvido que ele perde para qualquer um que está aqui nessa igreja. Não perde, irmão. Eu fiquei abismado, fui ver um jogo, o irmão Zé correu o primeiro tempo todinho, fez os gols todinho, e foi ele que deu os passos para todo mundo. Parecia um menino. É verdade ou não é verdade, irmãos? Os irmãos que estavam lá. Irmãos, dá uma coça na gente. Vocês estão pensando, mas não é todo mundo que tem a graça de Deus para, como o irmão Oséias, chegar aos 85 anos com toda essa vitalidade. Glória a Deus. Geralmente, irmão, eu estou com a metade. Vou nem falar nada, né, irmão? É melhor pular isso daí, que eu vou passar vergonha nesse negócio. Imagina o Calebão lá, 85. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Davi esperou 40 anos para ser rei. Na verdade, 35 é a média. Mas vamos botar 40, vamos arredondar. Que seja 35. Davi, depois de ungido, 35. Moisés, com 40 anos, sabia que era o libertador de Israel. Ele fala isso. Sabendo que ele era a promessa do libertador de Israel, ele foi falar com os irmãos que estavam brigando. Os irmãos deram uma palavra que contou um pecado dele. Você é quem? Quem é você para falar assim com a gente? Acaso vai fazer comigo o que fez com o egípcio? Vai matar e vai esconder? Uma palavra mal lançada, uma acusação. Está pensando que você é quem, Fabrício? Conheço o teu passado, irmão. Sei de onde tu veio. Hein, irmãos? Né, pastor? Aí pergunta assim, você não prega Jesus? Agora você tem que ser o otário da família.
Você tem que aguentar as pedradas. Não, irmão. 40 anos tinha Moisés. Tomou uma invertida do irmão. O irmão na igreja falou um negócio que ele não gostou. Ele fugiu para o deserto. Desanimou. 40 anos depois, Deus falou com ele da sarça ardente. Josué está aqui com 85 anos, porque eles pareavam idade, irmãos. Josué e Caleb pareavam idade. Se Caleb tem 85 aqui, quantos anos tinha Josué? 85. E eles aqui acabaram de conquistar a cidade. Josué está dividindo a terra. Deu um pedacinho para um pedacinho para outro, um negocinho para outro ali. Aí Caleb foi conversar com ele, falou assim, ó, as montanhas, Moisés falou que era minha. Você estava lá e você se lembra. Josué também tinha 85 anos. Quanto tempo você está esperando a promessa para desanimar dela? O que desanima você da promessa? A promessa do Salmo 28, irmãos, é muito forte sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa. É uma promessa para a família. Para a família. Você tem direito a esta promessa. Mas por que você não tem paciência para aguardar? Irmãos, o que faz você desistir da promessa de Deus? Caleb é um exemplo de alguém que guardou a promessa de Deus, que não abandonou no meio do caminho. 85 anos ele podia dizer assim, dou conta nada de subir montanha. Ele ficou com o Hebron, irmão. Hebron, Monte Hebron é onde hoje é Jerusalém. É o monte de Davi. É um monte muito importante, irmãos. É um monte que Jesus subiu. E é um monte que Jesus vai descer. Terra de Caleb. Terra de Caleb. Lá tinha 3 irmãos, filhos de Anak, que eram gigantes. Caleb sabia que tinha que vencer. Perdeu todo mundo, morreu todo mundo. Saiu todo mundo da igreja do Caleb, irmão. Foi todo mundo embora para o céu. Foi de arrasta para cima. Não tinha mais ninguém que começou com ele. Irmãos, não tinha mais um irmão para ajudar ele. Não tinha mais um parente para socorrer ele. Não tinha mais um amigo para desfrutar com ele. Muitos de nós, irmãos, teríamos perdido inclusive o gosto da conquista. Não tem mais ninguém para desfrutar dessa conquista comigo. Daqueles que eu conheci no Egito. Mas ele não desistiu. Não estava nas pessoas que faltaram no meio do caminho a esperança de Caleb. Não estava naqueles que abandonaram ele no meio do caminho. Porque os espias eram amigos. 12 homens atravessaram o Mar Vermelho e andaram cerca de 4 dias para chegar na cidade, nas terras prometidas, a terra de Canaã. Passaram 40 dias olhando tudo, analisando tudo, conhecendo tudo. Quando voltou, 10 contrário, 2 a favor de Deus. Josué e Caleb. Depois dessa reunião, aonde Josué manda todo mundo calar a boca, Josué e Caleb, porque a Bíblia é educada, né, irmão? Ela falou, ea! Eu não sei se foi um ea. Assim, deve ter sido um cala a boca! Silêncio! Fica quieto! Vocês estão pensando o quê? Se Deus falou, Deus vai dar. Deus vai cumprir, eles vão ser como pão na nossa boca. Nós vamos comer eles. Você acha que depois disso, Deus dá uma palavra de castigo? Para cada dia, vocês vão ficar 1 ano no deserto. Ninguém da idade de 20 anos para cima vai entrar. Só Josué e Caleb. Irmãos, pensa
como que eles eram olhados nessa época. Lembram na escola, quando a professora te elogiava? Irmãos, e graças a Deus, eu sempre fui um aluno de tirar boas notas. Eu nunca fui um cara muito ruim. Mas se tinha uma coisa que eu detestava, era a professora me usar de exemplo na sala de aula, porque eu apanhava depois. Mano, era tanta canelada que eu tomava. Eu tomava moca o tempo todo. Queridinho da professora. Irmão, ela não me fazia bem. Por quê? Porque ela me usava de exemplo. Eu condenava a sala de vez em quando. Tirava uma nota melhorzinha, condenava meus amigos. E eram meus amigos. Eram burros, mas eram meus amigos. Não estudavam, mas eram meus amigos. Mas eles ficavam com raiva de mim. Por quê? Porque eles não podiam botar a culpa na professora. A minha nota era maior. Se eu aprendi, eles também tinham que ter aprendido. E eu gostava da turma da bagunça, irmão. Apesar de eu ser um bagunceiro camuflado, porque eu ia para a escola, irmão, de talco. Quem passou talco, diga um amém aí, irmão. Olha só, irmão, tem pouca gente. Vocês não passavam talco, irmão? A minha mãe untava a gente. Você já viu peixe na farinha? Era igual a gente. Daqui para baixo, irmão, era branco de talco. E eu ia, irmão, empanado, cabelinho partidinho no meio, certinho, bonitinho, todo arrumadinho, porque minha mãe era chata nesse negócio, todo arrumado. O meu conga, lembra do conga, irmão? O quichute, depois eu melhorei, fui pro quichute. Quichute tinha trava, lembra do quichute, irmão? Era artigo de luxo. Eu engraxava o quichute. Irmão. Quichute era uma benção. Quichute andava, a gente andava, ele gemia, né? Kik, kik, kik. Era o quichute. E eu ia lá, irmão. Eu parecia aquele, sabe, todo engomadinho, cheio de talco. Mas eu gostava, era de ver o furdúncio. Esses dias vieram reclamar para mim que as crianças estavam amassando papel higiênico, molhando e jogando no teto do banheiro da igreja. Irmão, eu ia dar uma bronca. O Espírito Santo falou assim: Irmão, eu nem falei nada. Nenhum pai aqui ouviu da minha boca nenhuma reclamação sobre isso. Não que é certo, não. Você tem que corrigir o seu filho. Mas é que eu fiquei com vergonha, irmão. Fiquei com vergonha de corrigir. Eu gostava, mas eu não podia tirar nota baixa, porque quem bancava meus estudos era a minha madrinha, e era vinculada às notas. Então eu não podia tirar nota baixa, porque senão eu perdia o conga. Irmão, quem usou conga? Diga um amém aí, quem usou conga. Os congas vocês usaram. Aí o talco não, né? Tá bom, se é tudo da mesma época. Eu perdi os conga, perdia. E meus amigos ficavam com raiva. Você imagina Josué e Caleb, irmãos? Os únicos contrários, pastor. Não é possível. Todo mundo está dizendo isso. Só você está dizendo o contrário? Quem que está errado? Você ou todo mundo? É assim que as pessoas pensam. Porque quando você olha para os olhos naturais, você pode concordar muitas das vezes com a pessoa que não tem fé. Aí você tem que fazer uma escolha na sua vida. A quem você ouve? Quem anda por vista ou quem anda por fé? Nós precisamos andar por fé, irmãos. Não pode andar por vista. Josué e Caleb andaram por fé. Não. Eu creio que Deus vai nos dar, provavelmente, personas não gratas no meio dos outros. Agora, Caleb está com 85 anos de idade. Guardou a promessa. Guardou o que Deus falou. Te abençoarei. Te engrandecerei. Te multiplicarei. É a promessa do Senhor sobre mim e sobre você. Isaías traz uma promessa. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. É uma promessa. Pastor, mas você ainda está enfrentando a enfermidade. Mas eu tenho uma promessa. É isso que você tem que entender, irmãos.
Você tem uma palavra de Deus. Pastor, meu marido ainda é um exarça, é um zero. Meu irmão, mas você tem uma promessa. Deus vai mudar. Pastor, meu filho quer nada com Deus, meu filho está nas drogas, meu filho está na prostituição, meu filho... Pelo amor de Deus, entenda uma coisa, pode demorar, mas você não pode desistir da promessa. Porque no tempo certo, Deus vai te honrar, se você não abandonar pelo meio do caminho. Ao final do ano passado, para cá, os irmãos acompanharam, foram os momentos mais difíceis da minha vida, em matéria de doença, né? Foi quando eu nem sabia que eu estava tão doente quanto apareceu. Irmão, nossa, não achava, tentaram de tudo, diagnosticaram a maluquice, tudo. Fui para UTI, fui 2 vezes para aquele lugar. Uma confusão, irmão. Até eu achei que eu ia de arrasta para cima. Até eu. Falei, irmão, tem hora que você desanima. Mas, e não é, deixa eu dizer uma coisa. Você não é nenhum, eu sou crente, faz tudo porque em algum momento eu desanimei. Não, irmão. Não é não. Você só tem que aprender quais são as fontes que te animam. A palavra de Deus sempre me animou. Mas há pessoas que me animaram também. Eu já contei para vocês que nas crises de desânimos mais aguda, eu ia lá conversar com a Fabrício. 3 palavras já me davam uma animada. Ele tinha tanta fé que eu falava assim, já que ele tem fé, eu vou acreditar na fé dele. Quando a minha fé estava pequenininha, irmãos, eu ia conversar com pessoas que tinham mais fé do que eu. Aí sabe o que elas faziam? Animavam a minha fé. Agora você fica pelos cantos murmurando. Você fica em rodinha de quem está trazendo uma notícia e de quem está dizendo que não vai dar certo, que não vai chegar. Irmãos, em nome de Jesus, está na hora de fazer igual Caleb, de dizer assim, eu aguardei porque conheço o Deus que fez a promessa. Quais são as suas promessas? Quando eu fiquei doente, muito doente, agora eu estou melhorando, agora eu estou comparado a uns tempos atrás aí, estou no vinho, 0 bala. Então, igual aqueles carros que a gente manda para funilaria, o cara coloca 2 dedos de massa plástica para esconder a massa. Se cutucar, perde. Mas estou lá, bonitinho, passa na rua, ninguém diz que bateu. É verdade ou não é verdade? Para você comprar um carro, você tem que ter maior cuidado, tem que levar quem sabe. Outro dia o cara estava mostrando lá, tinha um tanto assim, de massa plástica, parecia um miojo por baixo daquele buraco assim. O cara tacou massa, mas estava lisinho, irmão. Ó, bonito, igual eu. Você olha e fala assim, nossa, cabelinho pretinho, hein? Arrumadinho. Sabe de nada, inocente. Não é verdade? Tudo massa plástica. Irmão, fiquei tão ruim que me botaram o cabelo para ver se melhorava a minha cara, irmão. Para acabar com é verdade, para acabar com a tristeza. Falaram assim, não, vem cá que você está muito ruim, meu filho. Você está, meu Deus, você está demais. Fizeram lá um conchavo. Falaram, não, vamos dar uma melhoradinha. Irmão. Esse dia olhou para mim e falou assim, esse negócio não é seu não. Tem que dar uma arrumada aí nesse negócio, tem que pintar, tem que passar uma tinta. Nunca pintei cabelo na minha vida, irmão. Careca eu pintei cabelo. Tem que pintar, irmão, tem que pintar porque tá ficando louro. Eu falei, nossa, aí não, né? Irmão, antes de vocês me zoar, zoo eu tenho espelho em casa. Irmão, tenho espelho em casa. Mas eu tô curtindo. Irmão, tô curtindo, irmão, barato. Hoje parecia que... Irmão, sentei hoje, pintaram meu cabelo, cortaram meu cabelo, fizeram a minha barba, cortaram os cabelos das minhas orelhas. Irmão, me deram uma moral. E eu curtindo, tô curtindo, tá bom. Eu estava muito ruim. E aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram, será que não é hora de entregar o projeto que Deus te deu? Será que não está na hora de você desistir? Desistir.
Será que você ainda dá conta? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Caleb tinha 85 anos. Toda vez, irmãos, que eu tenho que enfrentar a minha alma, que duvida da promessa, eu me lembro de Caleb. Eu me lembro de Caleb. Eu me inspiro no Caleb. Eu me inspiro muito em Neemias, mas Caleb é especial para mim. Porque é um senhor de 85 anos de idade, que viu toda a sua família dizimada no deserto, que viu todas as possibilidades serem contrárias ao que ele cria, confiou em Deus. Quando Deus nos deu esse projeto, no primeiro ano depois do projeto, eu acho, no primeiro ano, num sábado de consagração, o Espírito falou para mim assim: você precisa ser forte e se preparar, porque você vai passar por algo muito difícil. Muitos irmãos estavam aqui nessa consagração e lembro. Eu imaginei 1000 coisas, mas jamais imaginei tudo o que aconteceu até o dia de hoje. Mas Jesus falou. Mas ele me deu uma orientação. Você precisa ser forte. Eu vou estar contigo o tempo todo. Rateou, pastor, nesse tempo? Claro que rateei, irmão. Claro que rateei. Ai, pastor, mas você tem que ser forte. Senta lá naquela máquina lá, irmão. Aquela apitação, a Malvina. Malvina estava de mau humor essa semana, irmão. Malvina essa semana falou: não funciona, não funciona, não funciona, e pronto. Vai ser um sufoco danado para lá, com ela lá. Sexta-feira ela deu uma moral. Ela falou: não, sexta-feira 13 eu vou te dar um descanso. Porque eu pensei assim: nossa, eu vou para aquele lugar, sexta-feira 13, aquela bruxa daquela máquina vai... Mas não, até que ela deu uma moralzinha. Sexta-feira ela foi de fininha, foi bonitinha, deslizando. Mas eu sabia. Agora deixa eu dizer uma coisa. O que te para? Eu quero terminar aqui. Eu quero que você saia daqui nessa noite hoje, olhando para a sua vida, não desmotivado, mas motivado. De saber que toda prova é temporal. Há um tempo. Há um tempo. Eu vou repetir, irmãos. Há um tempo. Tudo passa. Tudo passa. Você só precisa saber qual é o resultado que você busca. Eu me lembro quando eu vim para São Paulo. Pensa no frio na barriga. Trazer a família toda para cá. Uma cidade que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, uma maneira diferente de viver. Não parece, vocês podem não achar, mas é muito diferente viver no Rio de Janeiro e viver em São Paulo. Frio na barriga. Mas nós tínhamos uma palavra. Irmãos, com a palavra de Deus, nós nunca voltamos atrás. Sobre esta casa, nós temos uma palavra, Fábio. Uma palavra. Irmão, eu creio tanto que esse é meu lugar que eu comprei um jazigo aqui em São Paulo. Eu comprei, se eu morrer vai me enterrar aqui. Pastor, mas e se Deus mandar você para outro lugar? Eu vendo. Eu tirei a identidade aqui. Falei, não, eu quero a minha identidade de São Paulo. Qualquer dia desse eu vou lá na Câmara pedir cidadania paulistana. Cidadão é mérito de São Paulo. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Mas pastor, está morrendo gente. 2,5 milhões. Mas pastor, dos 12 espias, 10 espias estão dizendo que não vai dar certo. Problema deles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode bater o pé nessa noite e dizer: eu sou vencedor em nome de Jesus. Ainda que não pareça, pastor, mas está parecendo que... Irmãos, nós não andamos por vista,
nós andamos pela fé. O justo viverá pela fé. Sabe o que Deus vai testar em você? O louvor, por favor. Não é a sua capacidade de trabalho, não é o seu talento, não é o seu dom. Deus não vai testar a sua paciência. Deus não vai testar. Deus vai testar a sua fé. A sua fé será provada. A sua fé. A comunidade internacional da Zona Sul, no Rio de Janeiro, fez sucesso com uma música Rompendo em Fé. E ela começava dizendo: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, os desertos e os mares que aparecem são vencidos. Me levam para perto de ti, né? Me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão conseguir me desanimar, não vão conseguir me parar, não vão me impedir de caminhar. Será que você tem dito isso para os seus desafios? Como você está olhando os desafios? Pelos olhos da fé ou pelos olhos das circunstâncias? O que você tem feito você desistir? O que tem feito você desistir? Meu amigo Ricardo está com um desafio gigante. Mudar de estado. Recomeçar, e é recomeçar mesmo, irmão, porque você mudar nessa amplitude é recomeçar. Mas saiba, Ricardo, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Aonde puser a planta dos seus pés, eu vos tenho dado. Ser forte e corajoso, porque estou contigo, diz o Senhor, o nosso Deus. Desafios? Claro que vai ter. Claro que vai ter. Tem uma menina, a Julinha, que o coração deve estar pequenininho, de saudade. É um preço que tem que pagar. Em breve ela está vindo. Mas tem que crer. Não pode desanimar. Se no dia da angústia te mostrarem frouxo, a sua fé será pequena. Jesus olha para Pedro e fala assim: homem de pouca fé, porque duvidaste? Jesus diz: tem de fé. Tomé, cadê a sua fé? Você só creu porque viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus não está testando sua resistência. Deus não está testando a sua paciência. Deus não está testando a sua alma, o seu... Não, Deus está fazendo isso com a sua fé. Está lhe dando oportunidade de crescer em fé. Nessa noite, saia deste lugar olhando pela fé. Eu quero orar por você. Queria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar para que Deus aumente a sua fé. Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirar a sua alma, mas eu roguei ao Pai, e eu vou rogar a Deus por você, para que a sua fé não seja roubada. Não seja roubada por circunstância, não seja roubada por pessoas, não seja roubada por atitude de terceiros, que vão tentar tirar você do propósito que Deus te colocou, do caminho que Deus te direcionou, do lugar que Deus te colocou. Seja no seu emprego, na sua família, seja na igreja. Você não pode andar por causa de decisões de outras pessoas. Ah, pastor, eu estou naquele emprego, mas nossa, lá está muito difícil porque tem um chefe. Irmão, em nome de Jesus, o coração do rei é como um rio na mão do Senhor, que ele inclina para onde quer. Deus muda. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele disse para mim: pastor, me trocaram, me tiraram da máquina, me colocaram não sei aonde. Eu fiquei brabo, fui lá falar com o chefe. Eu quero falar com o chefe. Eu quero falar com o chefe, porque fica me botando palavra, me bota uma máquina, me põe em uma máquina, me bota no lugar. Não estou gostando do que está fazendo comigo, não. Aí apareceu uma dor no ombro danada, irmão. A máquina tinha que trabalhar com peso. Aí o pastor teve que cuidar. Aí sabe o que ele fez? Ele olhou para mim rindo e falou assim: olha, pastor, Deus me livrando, para mim não ter que pegar peso, né? Deus me livrando e eu brigando com Deus. Pareceu naquele momento ruim.
É verdade ou não é verdade, pastor? Parece naquele momento ruim. Às vezes você é trocado de setor, às vezes você é trocado de cargo, às vezes você tem algum... Mas é Deus te guardando. Eu nunca bati de carro. E eu sempre entreguei as viagens na mão de Deus. E eu errei muito caminho. Irmão, errei caminho que só Jesus. Eu ganhava do Waze, do GPS. A ponto do GPS pela terceira vez falar assim: pelo amor de Deus, entra na direita. Sabe, irmãos, assim, desse nível, dele brigar comigo, irritado. Mas eu sempre entendi como livramento de Deus. Uma vez eu estava vindo da escola da Emily, fui buscar a Emily na escola, acho que foi buscar a Emily na escola, ou em algum lugar, e eu vinha com o Daniel, do Fabrício, no carro, no banco de trás, e ia deixar ele na escola. A escola era na mesma rua que a gente mora, e eu estava com ele e ia levar na escola. O Fabrício morava na Joaquim Moraes ainda, né? E eu morava na Coriolano. Falei, não, é caminho para mim, deixa que eu deixo ele lá. De repente, irmãos, é assim, eu tinha que virar à esquerda. Então, uma pista dupla, eu tinha que vir pela esquerda para não vir da direita e virar para a esquerda. Se você é motorista e faz isso, que o Senhor tenha misericórdia de você. Em nome de Jesus. Se você vai permanecer na direita, fica na direita. Se você vai virar à esquerda, você vem pela esquerda. Entendeu, irmão? Não faz esse negócio de atravessar na frente dos outros, não, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De repente, irmãos, do nada, eu saí para a direita. Eu saí da pista da esquerda. E falei para Emily, entrei errado, vou ter que atravessar na frente do carro, eles vão buzinar, brigar comigo, vou ter que... Irmãos, eu saí, terminei de pensar isso, falei para ela, a mulher que estava atrás de mim, deu uma louca, né? Não sei o que aconteceu, agarrou o pé dela do salto alto, ela entrou na traseira do outro carro que estava na minha frente. O carro que estava atrás de mim, bateu no carro que estava na minha frente. Quem era o alvo, irmão? Era eu. Mas o que parecia ser um erro, foi um livramento. Você entendeu nessa noite? Há situações que você não está entendendo agora, mas elas são proteção de Deus para a sua vida. Há situações que você não está entendendo, alguns levantes, algumas privações, algumas provações, mas elas são bênção de Deus para a sua fé ser fortalecida. Naquele dia eu entendi, a minha filha entendeu que Deus estava nos guardando. O anjo me tirou daquele lugar e preservou. Conclusão, eles bateram, aí ficou tudo parado, eu só fiz assim e fui embora. Cuidado com o desânimo. Lembre-se de Josué e Caleb. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, somos a tua igreja, teus filhos, teu povo. Somos aqueles que o Senhor levantou neste lugar para mostrar o teu poder a essa geração corrompida. Somos as pessoas que o Senhor está usando para exemplificar que o Senhor é poderoso. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor me livrou no vale da sombra da morte. Porque o Senhor destronou todos os diagnósticos contrários, Senhor. Porque a cada dia eu posso ver o cumprimento da tua promessa na minha vida. E ainda que nem tudo esteja organizado, Senhor, eu creio que ao seu tempo o Senhor se levantará. Pai, não nos deixe desanimar, não nos deixe pelo meio do caminho, não nos deixe, Senhor, perder de vista a tua palavra, a tua promessa, o que o Senhor disse para cada um de nós. Não permita-me ser influenciado por aqueles que abandonaram o seu chamado, que abandonaram a sua palavra, a sua promessa. Como Paulo com João Marcos, Senhor, que João Marcos desistiu no meio do caminho, depois virou bênção, mas desistiu. Como James e Jambres, Senhor, que amaram o presente século,
e abandonaram o seu filho. Como outros tantos, Senhor, que em momentos foram importantes, mas de repente se deixaram enganar por Satanás e abandonaram os seus postos. Não nos permita, Senhor. Queremos, como Paulo, dizer no final: combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira, mas com a fé no coração. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Eu libero uma palavra, Senhor, com a autoridade do Teu nome, diante do Teu altar. Eu libero uma palavra de cura, Senhor, a todos aqueles que precisam da manifestação de cura nesta noite. Eu libero uma palavra de libertação, Senhor, para todos aqueles que estão presos no passado, presos na mágoa, presos no rancor, presos, Senhor, na raiva, presos na tristeza, presos na depressão. Eu declaro libertação agora em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Você tem o poder e a autoridade de Jesus ao teu favor. Você tem o maior poder do universo, o poder criador do universo. Ele está em você, Ele é por você. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de você. Ele te ama tanto que se entregou por você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Não desanime. Não deixe o diabo roubar de você aquilo que é mais precioso, a sua fé. Nessa noite eu libero uma palavra, Senhor, de ânimo. De ânimo. Uma palavra de renovo, Senhor. Uma palavra de entendimento, de clareza, Senhor. Uma palavra de paz. Traga paz, Senhor. Traga paz. Que possamos olhar com os olhos da fé e saber que acima do Senhor não há ninguém. Foi o Senhor quem garantiu que Caleb tivesse a sua promessa. Foi o Senhor que garantiu a Josué que a promessa fosse cumprida. Foi o Senhor que prometeu e que garantiu a Davi o reino prometido. Foi o Senhor que garantiu, protegeu e garantiu a Daniel, porque disse não a todos os outros sátrapas, todos os amigos. Ele disse não, não adorarei ao rei. A Sadraque, a Mesaque e a Abdenego, que no meio de uma galera que tinha sido separada, eles disseram: não, rei, não vamos adorar a sua estátua, e ainda que morramos, não abandonaremos nosso Deus. Todos esses homens foram honrados, porque disseram não ao desânimo, não ao pecado, não ao vacilar. Por isso, nessa noite, fortifica-nos na graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor?